Hebreus capítulo 11, nós vamos ler somente o verso 7, que diz assim: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por mais esta oportunidade de meditarmos na Sagrada Letra. E rogamos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos conhecer a Tua Palavra. Envia, Senhor, o ensino revelado das Escrituras, trabalha os nossos corações, transforma-nos, aperfeiçoa-nos, tornando-nos semelhantes ao Teu Filho Jesus. Que os Teus propósitos se cumpram em nossas vidas, que o Teu nome seja glorificado. E é no nome de Jesus que nós oramos e Te damos graças. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Quando nós vemos aqui a respeito de Noé, nós temos que nos lembrar do dilúvio, né? E o dilúvio, o qual Noé foi salvo, é um dos maiores eventos da história da humanidade. E o dilúvio ele foi provocado pela grandeza, né, vamos dizer assim, do pecado da humanidade. Gênesis capítulo 6, no verso 5, diz assim: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então, por causa da grandeza do pecado que envolvia toda a humanidade, Deus trouxe um grande julgamento que destruiu, né, toda a raça humana que havia se rebelado contra Deus. E então foi poupado somente Noé e a sua família. E é muito interessante, né, porque quando a Bíblia relata a respeito de Noé, as palavras justiça e graça aparecem pela primeira vez nas Escrituras. Que a arca construída por Noé foi a revelação da graça de Deus sobre a vida de Noé. E o dilúvio, então, está estabelecido nas Escrituras como um símbolo de julgamento, assim como a arca é um símbolo da salvação. Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 20, mostrando que a arca é um símbolo do próprio Cristo, porque assim como Noé e sua família estavam na arca, foram salvos, todos aqueles que estão em Cristo, então são salvos também. A gente ainda vê no relato lá de Gênesis que Deus, depois do dilúvio, depois que Noé saiu da arca, Deus estabeleceu uma aliança e colocou o arco-íris no céu como um sinal que ele... O arco-íris é interessante porque não é para nós, é para o próprio Deus, porque Deus olha para o arco-íris e ele se lembra, como que se fosse isso necessário, né? Mas para dizer para nós que Deus está se lembrando da sua aliança, que ele jamais vai destruir de novo a raça humana através do dilúvio. E nós estudamos lá no capítulo 7, no verso 22, que assim como o arco-íris é um sinal da aliança de Deus, então Jesus também se tornou o fiador e a garantia de uma superior aliança. A aliança que nós temos em Cristo é superior à aliança que Deus firmou com Noé. Agora, outro fato interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, quando você ouve a palavra Noé, o que você lembra? Da arca e dos animais que foram salvos, né? Todo mundo faz essa associação,
Mas é interessante porque o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar que Noé é lembrado pela fé que ele exerceu no Senhor. Veja que o escritor aos Hebreus aqui não menciona nada sobre todos os animais que entraram na arca, mas ele fala a respeito da fé que Noé teve no Senhor. E a fé tornou Noé uma pessoa aprovada aos olhos de Deus. E Noé, na verdade, ele resume até aqui o que nós aprendemos a respeito da fé neste capítulo 11 de Hebreus. Por exemplo, como Abel, ele foi herdeiro da justiça pela fé. E como Enoque, nós vemos que ele andou com Deus. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9. Diz assim: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Então veja, como Abel, ele foi declarado justo pelo Senhor. E como Enoque, ele também andava com Deus. Então Noé, na verdade, é um grande exemplo de fé para nós. E então o texto aqui de Hebreus 11:7 começa assim: pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Porque Noé é um grande exemplo para nós. A Bíblia mostra aqui que ele estava convicto, ele estava plenamente certo de fatos que não podem ser vistos. Lembra o que Hebreus capítulo 1, Hebreus 11:1 diz? Que a fé é a convicção de fatos que não se veem. E é isso exatamente que nós estamos encontrando na vida de Noé. Havia duas coisas aqui que nunca tinham sido vistas. E Deus falou com Noé e ele creu em Deus. Ele creu que Deus realmente enviaria um grande dilúvio. E ele creu que Deus iria salvá-lo por meio da arca. Então, duas coisas que nunca havia existido antes. Fatos que nunca tinham sido vistos. Mas Noé creu em coisas que não podiam ser vistas, em coisas que não podiam ser, fugiu a palavra aqui, até exemplificadas. Vai acontecer algo semelhante a isto. Não tinha nada para explicar o que Deus estava falando que ia acontecer. E então Noé creu em coisas que não podiam ser vistas. Para a gente estudar melhor sobre isso, vamos ler o relato lá em Gênesis capítulo 6, os versos 13 ao 18. Gênesis capítulo 6, versos 13 ao 18. Diz assim: Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará, mas estabelecerei contigo minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, vamos tentar entender esse texto aqui para entendermos a fé de Noé. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, que a gente não leu, diz que Deus falou essas palavras com Noé 120 anos antes de começar o dilúvio. E como eu disse, nunca
havia tido um evento como o que Deus descreveu, de um dilúvio que encheria toda a terra e mataria todo ser vivente. Como também nunca houve uma embarcação nos moldes, no tamanho que Deus disse para Noé construir, né? A arca que Noé recebeu então a ordem para construir era um tamanho espantoso, né? A gente tem uma ideia, ele se comparava o tamanho da arca a um dos grandes navios de guerra da atualidade. Quando você vê aquelas reportagens daqueles navios enormes de guerra, de porta-aviões e tudo mais, era mais ou menos o tamanho da arca que Noé recebeu aqui a ordem de construir. E o mais interessante é que Deus falou para Noé construir essa arca a uma distância de milhares de quilômetros do mar. Agora, imagina toda essa situação. Deus falando de algo que nunca tinha acontecido, que era a chuva, e uma chuva nessas proporções, e falar para ele construir uma embarcação tão distante do mar. E a Bíblia diz então que Noé creu nestas coisas que não podiam ser vistas. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Não havia nenhuma evidência, nenhuma prova do que as coisas que Deus disse de fato podiam acontecer, porque nunca havia chovido. Noé nunca viu uma gota de água caindo do céu. E onde ele apoiou então a sua fé? Na palavra de Deus. Ele creu naquilo que Deus falou, ainda que não houvesse nenhuma evidência de que aquilo que Deus estava falando pudesse de fato acontecer. Então, como nós dissemos, isso mostra a fé nas coisas que não podem ser vistas, que é o mesmo que dizer que a fé ela está apoiada somente na palavra de Deus. A fé está apoiada nas promessas de Deus, somente nisto. Você não pode ter a sua fé apoiada em nenhuma outra coisa a não ser na palavra de Deus. Por exemplo, você crê em Deus? Amém? Você já viu Deus? Então, nós cremos em algo ou alguém que não pode ser visto. Então, esse é o tipo de fé que Deus realmente pediu ou exigiu, né? É interessante usar essa palavra. Deus exigiu esta fé de Noé. E essa fé que Deus pediu para que Noé exercesse, deixou Noé sozinho em sua geração. Ninguém mais creu. A Bíblia não diz nem que os familiares de Noé tiveram esse tipo de fé. Talvez eles até disseram, vamos ajudar o pai. Eu não sei se ele tem razão em tudo isso, mas vamos ajudar o pai. Isso chama a nossa atenção que talvez muitas vezes a gente não crê, a gente só está junto com gente que crê. Ele está crendo nisso, sei lá, né? Mas, em todos os casos, vamos ficar juntos. Mas veja que a fé para o qual o autor aos Hebreus chama a nossa atenção é a fé de Noé, e não a fé de quem está junto de quem crê. Amém, queridos? Isso é muito importante. Agora, Noé então ficou sozinho quando ele confiou no Senhor. E é interessante porque Noé creu e continuou crendo por mais de 100 anos. Porque você ouve uma palavra e dizer, amém, eu creio. É bom. Mas daqui uma semana você continua crendo.
Você não viu nada acontecer, não há nenhum sinal, não há nenhuma prova de que aquilo de fato vai acontecer. Você continua crendo. E depois de passar 10 anos, você continua crendo. Ou você diz, tudo bem, não aconteceu, mas deixa para lá. Outras coisas boas aconteceram. Não, Noé continuou crendo por mais de 100 anos, sem que não houvesse nenhuma prova do que o que Deus falou iria acontecer. Noé continuou crendo no Senhor. E uma coisa que a Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, é que, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E esse é o tipo de vida a qual Deus nos chama a viver, uma vida de fé. Que ainda que a gente não veja nada acontecendo, a gente continue crendo que aquilo vai acontecer, simplesmente porque foi Deus quem falou que aquilo vai acontecer. Amém, queridos? Noé, então, é o tipo de pessoa do qual o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Noé agradou a Deus porque ele exerceu fé no Senhor. E nós sabemos que ele agradou a Deus, porque a Bíblia diz isto, Gênesis capítulo 6, verso 9, diz que ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Então, assim como Enoque, Noé foi um homem de fé, e ele tem muito a nos dizer. A Bíblia diz aqui que Noé era um homem íntegro. Agora, por que a Bíblia chama Noé de um homem íntegro? Então, muita gente olha para esse texto e diz que Noé foi justificado porque ele agradou a Deus por suas obras, porque ele fez alguma obra, então Deus fala, esse homem é íntegro, ele me obedeceu. Mas a Bíblia mostra que não é exatamente isto. Gênesis capítulo 6, no verso 8, diz o seguinte: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Veja, antes de dizer, lá no verso 9, de que Noé era um homem íntegro e andava com Deus, o verso 8 diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Então, na verdade, queridos, Noé era um homem íntegro, porque a graça de Deus se manifestava sobre a vida dele. A integridade de Noé era fruto da graça de Deus sobre ele. Ninguém é justo, ninguém é íntegro. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Mas quando a graça de Deus se manifesta sobre a vida de uma pessoa, então esta graça produz fé, para que essa pessoa ande com Deus e possa então ser íntegra diante dos olhos do Senhor. Veja, vamos voltar lá para Hebreus capítulo 11, no verso 7, que diz que Noé fez tudo pela fé. Então, a fé era o princípio que levava à operação de todas as coisas que Noé fez e alcançou. Veja, o texto diz, pela fé Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Então, isso nos mostra que a mesma fé que nos traz a um correto relacionamento com Deus, também nos move para agir, para que nós possamos ter ações que vão agradar a Deus. E então, isto são as obras práticas de obediência. E nós obedecemos pela fé, porque nós cremos que a palavra de Deus é verdade. E nós cremos que a palavra de Deus é verdade, porque o próprio Deus, em sua graça, nos trouxe para junto dele. E por causa disto, e esta fé que Deus coloca no nosso coração, é que nós obedecemos, nós temos práticas, nós temos obras. Ok? Fica claro isto? Então,
Quando Deus exigiu de Noé isto que nós vemos aqui descrito, nós podemos entender, queridos, que Deus pediu para Noé algo muito maior, de uma grandeza muito maior do que aquilo que Deus pede para nós. Veja, Deus pediu que Noé acreditasse em algo que nunca tinha acontecido, algo totalmente inédito e aparentemente improvável. Ok? Agora, o que Deus pede para nós? Deus pede para que a gente acredite em coisas que já aconteceram, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, queridos, nós sabemos, não só pela Bíblia, mas a própria história mostra que Jesus foi morto lá na cruz do Calvário pelos soldados romanos. A história romana conta deste homem que foi crucificado. Então não é algo que aconteceu num canto qualquer, mas aconteceu na luz da história. E é isso que Deus pede para nós acreditarmos. Outra coisa que Deus pediu para Noé era algo que também nunca tinha acontecido, que Noé cresce que toda a humanidade iria morrer por causa dos seus pecados, mas ele seria salvo quando ele entrasse na arca. E o que Deus pede para nós é para nós crermos numa salvação que milhares e milhares de pessoas já conheceram. Deus pede para a gente crer em algo que nós já vimos acontecendo na vida de muitas pessoas. Nós já vimos muitas pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. E então Deus pede para nós crermos que isto é possível. Quantas vezes nas nossas lutas do dia a dia a gente diz: eu não consigo. Mas Deus está dizendo: você consegue, porque a minha graça está sobre a sua vida. E Deus então pede que a gente olhe para o testemunho ao nosso redor, que a gente vai estudar aqui no capítulo 12, visto que nós estamos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas. O que Deus está falando conosco não é uma coisa que nunca aconteceu. O que Deus está pedindo para nós crermos é algo que vem acontecendo há milhares de anos. E mais assim definido, há 2000 anos vem acontecendo isto. Deus transformando pessoas, dando uma nova vida através do poder do seu Santo Espírito. É lógico que quando nós olhamos para as Escrituras, algumas promessas ainda são para o futuro, como a ressurreição dos mortos. Nós não vimos ainda a ressurreição dos mortos. Talvez já vimos testemunho de alguém que ressuscitou, mas morreu de novo. Mas a Bíblia nos promete uma ressurreição para a eternidade. E isto não é algo totalmente inédito, porque nosso Senhor ressuscitou e está vivo para sempre. E Ele diz que o mesmo poder que o levantou dos mortos também vai fazer isso em nossas vidas. Então, queridos, como Noé, nós somos salvos por crer nas coisas que nós não podemos ver. E nós vamos agradar a Deus somente quando nós crermos na sua palavra, quando nós confiarmos na sua promessa. Amém? Agora, uma coisa que a gente precisa entender aqui é a questão de fé e obras, que é o que nós vemos aqui nesse texto. Porque a Bíblia mostra aqui não somente a fé que salvou Noé e sua família, mas também mostra a fé que sempre resulta em obras. Veja, vamos ler de novo o texto aqui de 11:7. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, temente a Deus,
construiu uma arca para a salvação de sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. E hoje há uma confusão, a respeito desse relacionamento entre fé e obras. Porque, vamos tentar entender aqui. Por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 6, ou Romanos capítulo 4, no verso 6, ele fala claramente que Deus atribui a justiça sem as obras. Mas quando a gente vai lá para Tiago capítulo 2, verso 17, Tiago diz assim: assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. E no verso 18, Tiago ainda diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Parece que tem uma contradição aqui entre Paulo e Tiago a respeito da fé e de obras. E muitas pessoas então acham que tem que ficar com aquilo que Paulo diz ou com aquilo que Tiago diz. O próprio Lutero teve bastante dificuldade com essa questão. Ele chegou até a pensar que a carta de Tiago não era uma carta inspirada, mas depois ele mudou de ideia. Mas vamos tentar então entender aqui. Eu quero usar aqui as palavras de Calvino, como que ele explica e resolve esta questão entre fé e obras. Ele dizia assim: nós somos salvos só pela fé, mas a fé que salva nunca está só. A fé verdadeira e salvadora está sempre acompanhada pela obediência, que flui da fé como água de uma fonte. Então, quando Hebreus 11:7 nos fala aqui das coisas que provavam a fé que Noé possuía, nós vemos que estas obras de Noé, ela fluía desta fé na qual ele cria no Senhor. Então, pela fé, Noé, temente a Deus, isso é muito importante, Noé, temente a Deus, construiu uma arca. Vamos entender essa palavra aqui, temente. Há várias traduções para ela. F.F. Bruce traduz como a palavra respeito como respeito reverente. B.F. Scott traduz a palavra temente da seguinte maneira: movido por piedoso cuidado. E Phil Hughes traduz assim: prestando atenção com cuidadosa cautela. Então a ideia aqui para essa Noé temente, é que a palavra de Deus moveu Noé a temer a Deus. Quando Noé ouviu Deus falando a respeito das coisas que iam acontecer, quando ele ouviu Deus dando a instrução para a construção de uma arca para a sua salvação, essa palavra de Deus levou Noé a temer a Deus. E então, em reverência a Deus, reverência por Deus, então levou Noé a ser atencioso aos detalhes daquilo que Deus estava falando com ele. Fica claro isso, queridos? Veja, lá em Gênesis capítulo 6, nos versos 14 ao 21, nós temos um resumo bem detalhado das instruções para a construção da arca. E sem dúvida Noé precisava observar esses detalhes que Deus havia dado para ele, porque era algo que nunca tinha sido visto. Não era algo que Noé podia dizer: eu já sei como fazer. Então Noé precisava prestar atenção àquilo que Deus estava falando com ele. Da mesma forma, queridos, nós não podemos deduzir como nós devemos fazer as coisas para Deus.
nós precisamos observar o que a palavra de Deus nos ensina. Então veja, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, 22, assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Então a preocupação de Noé, o temor de Noé, estava justamente nisto: prestar atenção aos detalhes de como ele devia conduzir todas as coisas. Ok? Veja, se nós dizemos que temos fé, nós precisamos ser movidos por esse temor à palavra de Deus e conduzir as nossas vidas em detalhes, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela traz detalhes para as nossas vidas. Por exemplo, eu vou fugir um pouco aqui do meu texto, mas creio que Deus quer isto. Por exemplo, Deus, lá em Efésios, Ele estabelece alguns detalhes sobre vida familiar. O que isso significa? Que aquele que tem fé e é temente a Deus, vai conduzir a sua vida familiar de acordo com o que Deus diz em sua palavra. Ali naquele texto, a Bíblia ainda fala a respeito de relacionamento entre pais e filhos. Então quem crê em Deus, quem é temente a Deus, vai viver daquela forma. Os pais vão prestar atenção àquilo, e os filhos também vão prestar atenção. Ainda fala a respeito do relacionamento entre patrão e empregado. E assim por diante, queridos. A Bíblia é cheia de detalhes sobre como nós devemos viver. E o temor a Deus nos faz prestar atenção a tudo o que Deus nos ordena. É isso que a Bíblia está dizendo a respeito de Noé. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Vocês já ouviram falar dos puritanos? Pois é, esse grupo puritanos, eles eram ingleses do século 17. E assim como Noé, esse grupo de pessoas, e eles receberam o nome de puritanos, não porque eles falam, que nome a gente vai dar para o nosso grupo? A gente quer ser puro, então vamos dizer que nós somos puritanos. Não. Esse nome foi dado a eles pelo mundo, pelos aqueles que zombavam deles. Porque olhavam para eles e viam todo o cuidado que eles tinham de estudar e obedecer a palavra de Deus nos mínimos detalhes. Então, quando as pessoas de fora viam como eles estudavam e como eles punham em prática os ensinamentos, zombando deles, chamaram eles de puritanos. Agora, nós olhamos para os nossos dias de hoje e a gente vê uma relutância. E eu não vou falar do mundo, porque do mundo a gente não vai esperar nada mesmo. Mas a gente vê uma relutância da igreja em obedecer a palavra de Deus, ao ponto de dizer que nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Então as pessoas escolhem textos para dizer, isto é de Deus. E quando elas não querem aquilo em suas vidas, elas dizem, não sei se é isso que Deus disse, não sei se foi Deus mesmo quem disse isso. E uma coisa que a gente ouve muito é que a gente não pode ser fanático. Não é verdade? Agora, é interessante porque hoje quando alguém quer pôr em prática a palavra de Deus, é chamado de fariseu.
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o que eram os fariseus? Eles criam sim na palavra de Deus, mas Jesus chamou a atenção deles pelo fato de que eles muitas vezes desprezaram o ensino bíblico para se prenderem a tradições humanas. Então o fariseu não é aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que segue tradições humanas. Fica claro isso, queridos? Então, é interessante isto, porque quem quer obedecer à palavra de Deus é chamado de fanático. Mas as pessoas realmente estão confundindo as coisas. Obediência à palavra de Deus nunca é fanatismo. Muito pelo contrário, a obediência bíblica ela não atrapalha a vida de ninguém. A obediência bíblica ela não limita as pessoas. As pessoas às vezes dizem, se eu for fazer tudo o que a Bíblia diz, eu vou ser um extraterrestre. A Bíblia não limita a nossa vida, muito pelo contrário, a Bíblia nos liberta a Bíblia nos torna livres de tudo aquilo que a humanidade se vê obrigada a fazer. Na verdade, a obediência à palavra de Deus vai nos levar a experimentar o melhor de Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não vou para a igreja porque senão eu não vou mais viver. Muito pelo contrário, é a Bíblia que nos leva à verdadeira vida. É a obediência à palavra de Deus. É isso que Tiago diz lá no seu capítulo 1, verso 25, quando ele fala da lei da liberdade. Então, estudar a palavra de Deus não vai diminuir ninguém, muito pelo contrário, vai nos fazer crescer como seres humanos, porque foi para isso que nós fomos criados. Amém, queridos? Agora, eu não estou dizendo que tudo isso é fácil, porque na verdade o caminho da obediência, Jesus disse que ele é um caminho estreito. Jesus disse que o caminho com ele é aquele caminho do sim, sim, não, não. Não tem? Pode ser que sim, pode ser que não. É ou não é. Amém, queridos? Veja o que Jesus disse lá em Mateus 7, versos 13 e 14. Ele disse assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. E essa era exatamente a vida de Noé, resultante da sua fé, Ele ficou isolado, mas ele continuou crendo. Ele não ficou preocupado se ele ia perder amigos. Ele não ficou preocupado se ele não seria mais aceito na sociedade. Ele não ficou preocupado se ele não podia mais ir em certos grupos. Ele não estava preocupado com o mundo, ele estava preocupado com Deus. Ele não estava preocupado com o que as pessoas falavam a respeito dele, ele estava preocupado com o que Deus via no coração dele. E a pergunta é, com que você está preocupado? Com a opinião das pessoas ou a opinião de Deus? Agora, o que a gente percebe que Noé, quando ele creu, uma grande obra fluiu de sua fé. A principal evidência da fé de Noé foi justamente a construção da arca. Como a gente vem repetindo aqui, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a prova do que não se vê. E a arca então de Noé era a evidência que apontava para o dilúvio, muito antes de qualquer gota caísse do céu. E a arca de Noé, então, fornecia uma demonstração do relacionamento de fé e obras. A pergunta é, por que Noé construiu a arca? Qual foi a causa que levou Noé a essa obra? A Bíblia diz, a sua fé.
Pela fé ele construiu a arca. Isso fica muito claro, porque se Noé não cresce que iria chover, ele não iria construir a arca. Não é verdade, queridos? Então Noé construiu a arca somente porque ele realmente acreditou ser verdade aquilo que Deus disse a respeito do dilúvio que estava para vir. E a não ser que ele cresce, ele não construiria a arca. E isso então o levaria a morrer junto com todos os outros. Agora, se Noé não tivesse construído a arca, o que nós poderíamos dizer sobre a vida de fé de Noé? Imagina lá Noé dizendo: Deus, eu realmente creio em tudo que o Senhor está dizendo, mas ele não construísse a arca. Se ele dissesse: Deus, eu realmente creio e eu te louvo por tudo que o Senhor disse, mas não fizesse nada, será que ele teria fé? Nós poderíamos dizer que ele tinha fé? Muito pelo contrário, como Tiago, nós dizemos: tal fé é inútil, tal fé é morta, a menos que ela seja acompanhada de obras. Se você diz: eu creio em Deus, e não se mexe, alguma coisa está errada. Quando Noé disse: eu creio em tudo o que o Senhor está dizendo, o que ele fez? Ele foi lá para a floresta e começou a cortar as árvores para ter madeira para construir a arca. Talvez, é especulação, né? Talvez para não esquecer, Noé anotou tudo num papel, fez um desenho lá, ó, é assim, 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 eu preciso da madeira assim, 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 e ele então começou a trabalhar. Agora, se nós realmente cremos, queridos, nós também temos que nos mexer. Isso se aplica a nós. Nós sempre vamos agir de acordo com a nossa fé, com as nossas convicções. Por exemplo, se chegasse a notícia aqui, colocaram uma bomba na sua casa e vai explodir assim que você abrir a porta, você vai para casa abrir a porta? Agora, se a gente realmente crê que para nos encontrarmos com o Senhor nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e abandonar os nossos pecados, se a gente realmente acredita nisto, o que nós vamos fazer? Vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos abandonar os nossos pecados. Quando Noé acreditou no que Deus disse, ele foi lá cortar as árvores para ter a madeira. Se nós cremos que sem vida santa ninguém verá o Senhor, nós vamos começar a arrancar o pecado do nosso coração. Ou você acha que obras é só fazer algo visível, como falar, entregar um folheto, ouvir na igreja e cantar alguma canção? Não, queridos. A Bíblia diz: sem vida santa ninguém verá o Senhor. Então é hora de nós começarmos a cortar os pecados e arrancar as raízes do pecado, arrancar os hábitos que desagradam a Deus de nossas vidas e construir de fato uma vida de fé. A Bíblia diz que Noé gastou aqui 120 anos na construção da arca. E queridos, a santificação não é algo que acontece de um momento para o outro. A santificação é algo que leva tempo. A santificação é algo que exige trabalho. Mas se nós crermos, nós vamos começar a trabalhar agora. E não há escapatória para isso, queridos. Fé e obras são inseparáveis. Amém? Alexander McLaren disse o seguinte: se a fé de alguma forma for real em nós, ela vai operar. Se ela não produz efeito algum,
ela não existe. Então, pergunte para si próprio: quais têm sido os resultados da minha declaração de fé? O que tem mudado na minha vida pelo fato de eu crer em Deus? Agora, outro fato interessante aqui para nós estudarmos neste verso 7, é um verso tão pequeno e quanta coisa tem aqui, né? É que a fé de Noé condenou o mundo da sua época. Então, há uma comparação aqui nesse verso entre a fé e a incredulidade. Nós vemos a fé por meio de Noé e a incredulidade do povo ao redor de Noé. E o texto diz que por meio da fé, Noé condenou o mundo. Então, como é que Noé condenou o mundo? Nós precisamos entender esse texto aqui. Mas antes de a gente entender que a fé de Noé condenou o mundo, a gente tem que entender também que o mundo condenou Noé muito antes. Todo mundo olhou para ele e o condenou por aquilo que ele cria. Muita gente falou mal dele, muita gente ridicularizou ele. Nos dias de hoje, talvez diziam que Noé estava fazendo bullying. Mas vamos entender aqui. Para ajudar a entender, eu quero ler algumas palavras de Ray Stedman. Presta atenção, ele disse assim: podemos corretamente visualizar o escárnio e a zombaria que Noé deve ter enfrentado diariamente quando construía uma embarcação enorme. Ele estava a centenas de quilômetros do oceano mais próximo, com uma embarcação muitas vezes maior que o necessário para a sua família. E quando acabou, ele encheu com animais. Se vivesse em nosso tempo, ele teria sido apelidado de Noé maluco. Jesus, contudo, usou os dias de Noé como representação da condição do mundo antes do retorno dele. Indicou que seus seguidores têm de estar preparados para encarar o mesmo tipo de hostilidade zombeteira que Noé encontrou dia após dia. Então veja, a vida cristã, hoje aos olhos do mundo, ela parece algo maluco, não é verdade? Numa época como a que nós vivemos, de tanto egoísmo, onde ninguém quer negar a si próprio, ninguém está disposto a sacrificar nada. Então, pensar em devotar-se à santidade é algo totalmente espantoso para o mundo ao nosso redor e para muitos chamados cristãos. Agora, a fé de Noé, ela condenou o mundo, não como um juiz. É importante a gente entender isso, queridos. Noé não condenou o mundo como um juiz, declarando: vocês estão condenados. Noé condenou o mundo por meio do testemunho de vida que ele deu. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 5, Noé é chamado de pregador da justiça. Veja, o que Noé fez não foi apontar para os erros que as pessoas estavam fazendo. O que Noé fez foi dizer o que Deus estava falando. Entende a diferença? Não é chegar para uma pessoa e dizer: você está fazendo isso, isso, isso. É chegar para a pessoa e dizer: Deus está falando isso, isso e isso. Quando as pessoas começavam a zombar de Noé, ele não diz: fica zombando aí, depois você vai sofrer as consequências. Não, Noé dizia: olha, você está zombando de mim, mas eu quero que você entenda que eu estou fazendo isto porque Deus disse para eu fazer isto. Porque Deus disse
que em determinado momento vai começar a chover. Chover, o que é isso? Deus disse que chover é água caindo do céu. Mas isso nunca aconteceu. Mas Deus disse que vai acontecer. Então, Noé começou a explicar para as pessoas a razão da sua fé. Que é exatamente o que a Bíblia diz, que nós devemos santificar Cristo em nossos corações para poder explicar a razão da nossa fé. A Bíblia não diz para nós condenarmos o mundo. O próprio Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. A nossa função, queridos, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus crucificado na cruz para a salvação de todo aquele que crê. E é exatamente isto que Noé estava fazendo. Ele estava ensinando as pessoas, ele estava explicando a razão daquilo que ele estava fazendo. E nós precisamos explicar por que nós vivemos da forma como nós vivemos. Nós precisamos explicar para as pessoas a salvação da qual nós cremos. E então a rejeição da mensagem do Evangelho, a rejeição da palavra de Deus é que vai condenar o mundo por não crer. Foi exatamente isso que Jesus disse. Eu não vou condenar ninguém, mas as minhas palavras condenarão as pessoas naquele dia. Então, essa é a maneira como nós devemos fazer. O testemunho de Noé é que condenou o mundo. Mas nós podemos dizer, como diz a Bíblia, que a fé de Noé condenou o mundo. Porque a fé de Noé levou ele a construir a arca. A fé de Noé levou ele a explicar para as pessoas o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo. E porque as pessoas ignoraram a fé de Noé, as pessoas ignoraram as palavras de Noé, ignoraram a evidência da palavra de Deus, então isto levou as pessoas a serem condenadas. O desprezo a Noé é conhecido nas palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 24, versos 38 e 39, que diz assim: porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, assim como hoje, queridos, a maior parte das pessoas, ou todas as pessoas ali, não deram ouvidos, não prestaram atenção às questões espirituais. Elas estavam indiferentes à palavra de Deus, porque estavam preocupadas, como Jesus disse, em comer, beber, casar e dar-se em casamento. Elas não prestavam atenção ao Evangelho que estava sendo proclamado, elas não prestavam atenção à fé que estava sendo exercida. E então isto condenou as pessoas, o fato delas não prestarem atenção. Volto a dizer, Noé não era um juiz condenando o mundo, mas o estilo de vida, o testemunho, a fé, a pregação da palavra de Deus é que levou as pessoas a serem condenadas por não abraçarem estas coisas. João Calvino, ele fala a respeito de Noé condenando o mundo por intermédio da sua salvação. Ele disse o seguinte: o fato de Noé ter obedecido o mandamento de Deus condena por seu exemplo a teimosia do mundo. E o fato de ele ter sido miraculosamente salvo por meio da morte é prova de que todo o mundo pereceu justamente por não dar ouvidos à palavra de Deus. Então veja, a salvação de Noé provou que todas as pessoas poderiam ter sido salvas
por meio da confiança na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação de Noé certamente justificou sua fé e o seu testemunho, embora maldosamente as pessoas estavam rindo dele, zombando dele. Quero ler aqui mais algumas palavras de Alexander McLaren. Ele diz assim: sem dúvida, havia muitas coisas engraçadas e sensatas que foram ditas sobre Noé. E então, em uma manhã, a chuva começou e continuou, e por 40 dias ela não parou. E eles começaram a pensar que talvez, afinal de contas, houvesse algum sentido na loucura de Noé. Noé entrou na arca e ainda chovia. Eu imagino que eles pensaram sobre tudo isso então, com a água chegando aos seus joelhos, como as zombarias e gracejos devem ter parado em suas gargantas antes de chegar aos lábios deles. Então, queridos, não se preocupa se o mundo zomba de você, porque um dia essa zombaria vai ficar entalada na garganta deles. Não que a gente queira isso, pelo contrário, nós vamos, em face da zombaria, dizer: olha, a palavra de Deus é esta. O que Deus diz é assim. Fica claro? Nós não somos chamados a revidar, nós somos chamados a sermos como Noé, pregadores da justiça. E por último, para a gente terminar aqui, eu já passei bastante o tempo, a Bíblia mostra que a fé é herdeira da justiça. O finalzinho do verso 7 diz assim, que Noé tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então a gente vê duas palavras importantes aqui, herança e justiça, que vem com a fé. E a gente pode usar o apóstolo Paulo como um exemplo, quando ele olhou para a justiça própria, lá em Filipenses capítulo 3, os versos 4 ao 6, quando ele disse: se alguém poderia confiar na carne, muito mais eu. E ele começa a dar suas credenciais de que ele era, pelo seu esforço próprio. E aí ele chegou à conclusão que tudo aquilo era bobagem, quando ele olhou para a justiça que vem pela fé. E então ele disse que considerava todas aquelas coisas como perda para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, né? Obtendo a justiça que vem pela fé. Agora, é interessante isto, quando a gente pensa aqui que é uma herança que nós temos, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, nós somos herdeiros da justiça. Nós já estudamos bastante a questão de sermos justificados pela fé. Agora, é interessante a forma como o escritor aos Hebreus coloca que é uma herança. Porque herança é algo que você ganha, ninguém trabalha por uma herança. A herança está no fato de ser filho. Não é verdade? E porque você é filho, você tem direito à herança. E você não perde a herança. A herança é sua. Ninguém pode dizer: ah, você não merece a herança. Você é filho, você é herdeiro. É algo que você não pode perder. Agora, a pessoa que confia na sua própria justiça, quando ela fizer algo errado, ela deixa de ser justa e ela perde o direito da justiça. Não é verdade? Até no Velho Testamento, Ezequiel dá um exemplo sobre isto. A pessoa pode fazer a coisa certa a vida inteira, mas se no último dia da sua vida ela fizer algo errado, ela morre no erro. E tudo que ela fez de bom, acabou.
Agora, quando você recebe a herança da justiça de Cristo, é algo que você recebeu não em troca do que você fez. Então é algo que você não pode perder pelas suas ações. E a Bíblia diz aqui que nós somos herdeiros da justiça. Nós somos herdeiros daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. É uma herança que nós recebemos pela fé, e ela não pode ser perdida, ela não pode ser retirada. É exatamente isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, porque você crê, você se torna herdeiro da justiça, você é declarado justo, e isso você não pode perder. E então nós vemos aqui esse mistério, da salvação, que tudo está naquilo que Deus faz e não naquilo que nós fazemos. Mas a gente não pode deixar de entender esta verdade, que a fé nos leva a praticar as obras do Senhor. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que, como Noé, nós somos chamados para sermos pregadores da justiça. A nossa função não é condenar o mundo, mas é nos esforçarmos para salvar o mundo. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 ao 20. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então veja, todo aquele que é reconciliado com Deus é chamado para reconciliar outras pessoas com Deus. E é interessante como ele diz aqui, é como se Deus, através de nós, buscasse o mundo para se reconciliar com Ele. Então, Noé, durante todo aquele tempo, ele não ficou dizendo: pode zombar, mas vocês vão morrer. Noé dizia: olha, vocês estão zombando, mas a palavra de Deus quer salvar vocês. Se vocês crerem na palavra de Deus, vocês serão salvos. Noé dizia: preste atenção, não sou eu que estou dizendo, é Deus quem está dizendo. Entende a diferença, queridos? Eu sempre lembro de uma pessoa que ela gostava de dar folhetos. Ela saía na rua entregando folheto. E ela dizia assim: se eles não aceitarem, já estão condenados. Não, nosso objetivo não é condenar. Nosso objetivo é salvar. Se você falou de Jesus para alguém, ore para que aquela palavra frutifique no coração da pessoa. Não pregue por obrigação, pregue com o desejo de que as pessoas sejam salvas, que as pessoas realmente tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que elas acreditem no Evangelho, que elas acreditem na cruz de Cristo, que elas acreditem que Jesus hoje é a arca da salvação e somente aqueles que entrarem nele estarão livres de todas as tempestades que estão chegando. Quero terminar aqui com as palavras de Peter Lewis. Ele disse assim: Cristo Jesus agora é a nossa arca.
grande o suficiente para todo mundo, forte o suficiente para resistir aos choques da vida, às águas da morte que se elevam e aos cataclismos do último julgamento. A segurança aqui no Filho de Deus, enviado para ser abrigo para nós, salvação, de que tão desesperadamente necessitamos. A nossa arca e passagem segura para o novo mundo que Deus planejou. É dessa arca que sairemos para herdar um novo céu e uma nova terra, segundo Apocalipse capítulo 21, verso 1. Veja, mas é interessante aqui, Cristo Jesus agora é a nossa arca, grande o suficiente para todo mundo. É chegar para as pessoas e dizer: olha, tem um lugar para você junto a Cristo. Tem um lugar para você em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um lugar para você. Esta deve ser a nossa mensagem. Deus nos pede para que simplesmente acreditemos, que nós confiemos nele, e por meio da nossa fé, então será promovido um descanso para nós e um descanso por meio de nós para as pessoas que derem ouvidos à voz da nossa pregação. Mensagem que vai nos livrar da ira vindoura e manifestar a grande salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido esta palavra. E pela fé nós somos salvos. E esta fé nos leva a agir de acordo com toda a palavra de Deus. Aos detalhes de nossas vidas, construirmos nossas vidas com os detalhes da palavra de Deus. E o nosso testemunho é uma pregação para o mundo. E se o mundo não ouvir a palavra, que é falada e mostrada por nossas vidas, isso os condenará. Mas a nossa obrigação é sermos pregadores da justiça. Amém? Amém, queridos. Curve a sua cabeça e por alguns instantes fale com o Senhor. Dê uma resposta para Deus de tudo aquilo que Deus falou. E que o Espírito de Deus derrame graça sobre nossas vidas, para que a fé brote em nossos corações e a fé nos leve a uma vida de andar com Deus, uma vida agradável a Deus, uma vida que vai construir de acordo com o que Deus fala. Senhor, nós te bendizemos pelo teu imenso amor, por ter enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário e trazer tão grande salvação. Como também te agradecemos pela tua palavra, que nos mostra em Jesus o caminho para andarmos contigo, e nos mostra em Jesus como construirmos. E rogamos que possamos perceber, Senhor, a tua graça sobre nossas vidas, para que tudo isto seja uma realidade em nós. O Senhor já derramou esta graça. Nós só precisamos abrir o nosso coração. E é isso que pedimos, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para vermos que a tua graça está sobre nós.
e percebermos que não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. Não é pelo nosso esforço, mas é pela nossa rendição a Ti. Que o Teu Espírito nos ajude a nos rendermos, para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, aqui na terra como é feita nos céus. Que o Teu reino venha, Senhor, e que então o Teu nome seja santificado entre os homens, através do nosso testemunho. Que o mundo possa ver, Senhor, a verdade das Escrituras. Como o Senhor mesmo disse, o Senhor faz de nós sal e luz. Para que o mundo vendo, os homens vendo as boas obras que o Teu Espírito realiza em nós, eles possam crer. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vivendo o Evangelho autêntico, vivendo a verdade no poder do Espírito Santo. Sim, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente discípulos e verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Ajuda-nos a sermos cristãos autênticos, vivendo o Evangelho autêntico do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz que a Tua palavra está firmada para sempre. Que ela esteja firmada também em nossos corações, para que em momento algum, Senhor, nos desviemos da verdade. Nos ajude e glorifique o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Eu espero que você tenha sido abençoado. O meu desejo e a minha oração é que o Senhor continue derramando graça sobre tua vida, continue te abençoando, que o Senhor ponha os olhos sobre você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor supra as tuas necessidades, que a bondade do Senhor te acompanhe desde hoje para todo sempre, até aquele glorioso dia de nos encontrarmos com Ele. Em nome de Jesus. Amém.